Bom, a raiz é um órgão da planta que tem duas funções principais. A primeira delas é a fixação da planta no solo e a segunda é como órgão absorvente de águas e compostos nitrogenados e também de outras substâncias naturais e minerais como o potássio e o fosfato. Muitas das vezes as raízes ficam subterrâneas, mas em alguns casos elas podem ficar acima da terra também. A raiz da planta ela é dividida em 4 zonas especiais. Cada uma tem a sua função e da parte menos profunda até a parte mais profunda dela, nós temos a parte menos profunda sendo a zona suberosa, que é nela onde ocorre a primeira divisão da planta, onde ela acaba, é nela que surgem as raízes secundárias dela, que servem para fixar a planta no solo e que ajudam a planta a absorver nutrientes e tal. Embaixo dela nós temos a zona pilífera, onde nela nós temos algumas células que acabam se transformando em pequenos pelinhos que ajudam a planta a absorver água e sais minerais. Embaixo dela nós temos a zona de distensão, que é nessa área da planta que a raiz acaba crescendo e entrando cada vez mais para o solo, ou seja, a função dela é o crescimento da raiz. E na parte mais profunda da raiz nós temos a zona meristemática, que é nela onde ocorre a mitose da planta, no caso da raiz, que faz com que ela continue crescendo. Dentro dela, nós temos a coifa, que ela funciona como uma espécie de escudo para a raiz, que ajuda a planta a não se machucar, né, enquanto ela vai crescendo para dentro do solo e ajuda com que a raiz não pegue nenhum tipo de doença através de agentes patológicos. Oi, gente. Eu vou falar um pouco sobre as raízes. As raízes, elas são imprescindíveis para as plantas, porque elas ajudam na sustentação, na absorção de nutrientes. E agora eu vou dizer um pouco o que são raízes aéreas. As raízes aéreas, elas são visíveis e também ficam acima do solo. Por isso que elas são chamadas de raízes aéreas. Esse grupo de raízes aéreas, elas têm um subgrupo. Esses subgrupos possuem as estranguladoras, que são raízes que elas grudam na planta hospedeira e com isso acabam ocasionando a morte dessa planta. Também tem as aderentes, que elas servem para fixar a planta a um suporte. Tem as respiratórias, que ajudam na respiração, como o próprio nome já diz. Tem as de suporte, que elas dão auxílio, dão suporte ao vegetal. Tem as sugadoras, que elas absorvem todo ou parte do alimento do hospedeiro, da planta. E tem as tubulares, que são de tubos. E as sapopemas, que elas são grandes e bem desenvolvidas. Então é isso, essas são as raízes aéreas. Então, gente, eu vou falar sobre as raízes subterrâneas. Elas são as raízes que ficam abaixo da terra, como já diz o nome, né? E ela tem algumas classificações de raiz nesse meio de raízes subterrâneas, que são a axial, ramificada, fasciculada e tuberosa. Vou falar um pouco a diferença de cada uma. As raízes axial pode ser também chamada de pivotante. Ela é uma raiz que é facilmente detectada, né? E ela é uma das principais, diferente das secundárias. A raiz
Ramificada. Ela também é um pouco difícil mais de identificar, mas ela também é uma das principais. E ela tem características de secundária, terciária e é isso. As raízes fasciculante, é impossível distinguir a raiz. Olha, neste caso é impossível distinguir a raiz principal das demais raízes, porque ela é tipo assim, ó. Ela é meio complicada. As raízes tuberosas, ela tem uma reserva bem grande de nutrientes e ela está sendo muito utilizada na nossa alimentação. E um exemplo dessa raiz é a cenoura. É isso. Oi, vou só abrir uma curiosidade. Bem, geralmente as plantas precisam de uma substância chamada nitrogênio para seu desenvolvimento e sua alimentação. Tem certas espécies de plantas, devido ao ambiente onde vivem, têm carência do nitrogênio. Geralmente esses ambientes têm baixa mineração, mas têm muita matéria orgânica, luminosidade para fotossíntese e geralmente são alagados ou regiões pantanosas. Bem, geralmente, esses tipos de plantas são popularmente conhecidas como plantas carnívoras. Elas utilizam mecanismos para atração. Podem ser por meio da sua cor ser chamativa, ou por sugestão, ou por movimento das suas folhas. Geralmente, elas são classificadas em 3 tipos, devido aos seus mecanismos. Ativas, onde tem movimentação nas folhas, ela usa métodos por mecanismos pela sua movimentação e também por sugestão, as semidiogetivas, que são por glândulas que expelem substâncias, e também as passivas, onde não tem movimentação. Bem, eu trouxe 2 exemplos. A Drosélia é uma planta semiativa, que ela possui glândulas. Ela atrai sua presa por meio da sua cor chamativa. Bem, geralmente quando a presa chega, podem ser insetos ou pequenos animais, as glândulas produzem uma massa bem viscosa, onde jogam sobre a presa, impossibilitando a sua fuga. E o movimento dessas folhas prendem e acaba fazendo a digestão. E outro exemplo bem legal, que é a planta bolha. O nome científico dele é esse. Bem, essa planta usa um método chamado da sugestão. Geralmente fica perto elas são plantas aquáticas e ficam perto da superfície, assim. Elas usam métodos de sugestão. Bem, quando a presa chega, ela acaba sugando juntamente com água. Uma coisa bem legal é que ela pode aumentar seu volume até 40% quando ela suga água. Bem, foi isso.